Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno, professor de Química de vocês, a turma ITA 2018-2019, Itaime. E me perdoe pela voz fanha, mas ultimamente o tempo tem mudado muito aqui na minha cidade e isso ataca a minha sinusite e deixa eu com essa voz fanha, já não bastasse ela ser fanha naturalmente, né? E o assunto que a gente vai abordar hoje ele é um pouco fora do contexto do ensino médio, porque ele é passado bem rapidamente, geralmente nas aulas de ensino médio. E hoje eu pretendo dar uma aprofundada um pouquinho maior, até mesmo adentrando um pouco aos anos iniciais de uma engenharia de materiais, por exemplo, determinadas engenharias mecânicas, e algumas engenharias mecânicas também tem esse início do curso, mas eu preciso adentrar um pouco mais para fazer vocês entenderem realmente o assunto que está sendo abordado. O assunto hoje, a nossa aula vai ser sobre sólidos amorfos e cristalinos. Primeiro, vamos começar com os sólidos amorfos. Então, o nosso primeiro assunto, sólidos amorfos. Quando nós falamos de sólidos amorfos, como o próprio nome já diz, é aquilo que não possui forma. Só que a definição científica para isso é sólidos cujo a estrutura não possui organização a longo alcance. O exemplo que a gente mais conhece seria o vidro. Uma coisa muito interessante a se falar sobre o vidro. O vidro, na realidade, ele não é sólido. Ele é um líquido extremamente viscoso. O que isso quer dizer? Significa dizer que a capacidade de escorrer desse líquido ele é muito pequena. É por isso que não se observa digamos assim, o escorrimento do líquido que seria o vidro. Então ele é como se fosse um líquido super resfriado. Podemos usar essa expressão, só que o sólido amorfo é o que vem consagrado aí na literatura. Além disso, quando a gente fala de sólidos amorfos, a gente pode falar de estruturas, que são as estruturas amorfas. E nas estruturas amorfas, a gente pode falar, por exemplo, dos polímeros. Os polímeros, na realidade, é uma área da química orgânica que a gente vai estudar mais para frente, com o decorrer do curso, mas eu já vou apresentar a eles uma pequena classificação, porque tem a ver com essa parte de sólidos amorfos e cristalinos. Os polímeros, eles podem ser divididos em termorrígidos ou termofixos. Depende da região que você tiver, você pode usar essas duas nomenclaturas. E os termoplásticos. Certo? Quando a gente fala dos termorrígidos, a gente está falando de estruturas totalmente amorfas. Agora, quando a gente fala de termoplástico, ele pode ser amorfo ou semicristalino. Certo? Vamos agora apagar o quadro para a gente falar um pouco mais sobre as características desses sólidos. Cadê meu apagador? Ah, tá aqui. Enquanto vocês copiam, eu vou pegar a caneta vermelha aqui. Pronto.
Vamos agora começar a falar sobre as características desses polímeros. Quando nós falamos de polímeros, quando nós falamos... Opa, caiu a caneta. Quando nós falamos de polímeros termorrígidos, a gente vai estar falando com estruturas poliméricas que possuem ligação cruzada. Essa ligação cruzada, basicamente, uma explicação bem rápida e até de certa forma um pouco grosseira para vocês entenderem de início, é quando você possui uma cadeia polimérica grande, por exemplo, e outra cadeia polimérica grande, e para ligar essas cadeias você possui uma ligação. Essa ligação, ela é uma ligação do tipo primária, que é uma ligação chamada de ligação cruzada, pois liga uma cadeia a outra de forma bem rígida. Então, o que isso vai implicar? Como a ligação é cruzada, e você tem ligações do tipo primárias envolvidas nisso, isso significa dizer que não é possível fundir esse tipo de material, não é possível fundir e não é reciclável. Por quê? Vocês vão aprender nas estruturas poliméricas que quando você tem uma fusão de um determinado polímero, essa fusão só acontece por conta das ligações secundárias sendo desfeitas. É por isso que é possível realizar fusão. Contrário a isso, se você conseguir destruir uma ligação do tipo primária, que é no caso de uma ligação cruzada, você vai estar degradando o polímero e não fundindo ele, que é o que se espera, né? No caso, se você precisar dele líquido. No caso desse polímero termorrígido, caso você derreta ele, você não consegue mais recuperar a forma dele, por isso que ele não é reciclável. E você não consegue fundir ele e depois solidificar novamente. É por isso que a gente fala dessa forma, justamente por conta da degradação polimérica. Agora, a gente vai falar um pouco ainda sobre não só os polímeros, como por exemplo alguns outros tipos de sólidos, mas os polímeros são os principais representantes e que existe uma temperatura chamada temperatura de transição vítrea. Só que antes disso eu vou acabar os polímeros termoplásticos para vocês verem a diferença. E aí eu entro com essa parte de transição vítrea. Polímeros termoplásticos. Os polímeros termoplásticos, eles são basicamente compostos por ligações secundárias. Entende-se por ligações secundárias aquelas forças intermoleculares, por exemplo, ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio, de polo e de polo induzido. São as principais forças intermoleculares que regem os polímeros termoplásticos. Como você está falando de ligação secundária, quando você aquece ele até determinada temperatura, essas ligações secundárias elas vão ser desfeitas. Quando elas são desfeitas, você consegue atingir a fusão do material. Portanto, os polímeros termoplásticos são capazes de fundir e são recicláveis, certo? Ou seja, se você fundir esse material,
você consegue obter ele de novo com a formação das ligações secundárias, ou se você solidificar ele, você também obtém ele com as mesmas propriedades, sem a degradação dele. Por ele ser, e ele também é reciclável graças também à formação dessas ligações secundárias. Agora a gente vai poder falar de um fenômeno que acontece basicamente, que seria a transição vítrea. O que seria a transição vítrea? O que seria a transição vítrea? Transição vítrea é a passagem de um estado vítreo, ou seja, duro, podemos colocar entre parênteses duro, para um estado borrachoso. Poxa, mas o que isso vai influenciar? A transição vítrea é justamente esse fenômeno que permite sair de uma transição, sair de um estado que é vítreo, que é duro, para um estado mais borrachoso. Falando em termos poliméricos, que é o que a gente estava abordando, é quando ocorre tipo um relaxamento das cadeias poliméricas. Lógico que vocês vão entender isso melhor com as aulas de polímeros que estão por vir. Agora a gente vai falar sobre o que essa temperatura de transição vítrea vai afetar no volume específico do material. O volume específico do material seria basicamente para vocês entenderem a diferença quando você tem uma temperatura de transição vítrea e a fusão dele. Ou seja, isso é um comportamento extremamente importante que ajuda a entender esse fenômeno. Por exemplo, aqui eu tenho o volume específico, e aqui eu tenho a temperatura, certo? Se a gente está falando de um sólido cristalino, como que acontece ele? Primeiro, supondo que aqui seja temperatura de transição vítrea, a temperatura de transição vítrea, vou até colocar aqui uma legendinha, ó. TG é temperatura de transição vítrea e aqui você tem a TF, que seria a TF ou PF, tanto faz, que seria temperatura, vou abreviar a temperatura aqui, tá? De fusão. O que acontece com o volume específico? Quando a gente fala de um sólido cristalino, esse sólido cristalino, por possuir organização ao longo alcance, que é o que a gente vai estudar posteriormente, ele não passa de um estado vítreo para um estado borrachoso. Por quê? A variação de volume específico dela vai ser brusca. Então seria mais ou menos assim, ó. Você tem essa pequena variação, na verdade é menos do que isso até. É algo do tipo assim. Quando chega na temperatura de fusão, o volume específico dela aumenta bruscamente. Por quê? Porque você está transformando o volume específico dela de um estado duro, né, do sólido para o líquido. Então o volume dele aumenta, porque vai ocupar o volume do recipiente, por exemplo. Então o volume específico da substância vai aumentar muito. E depois continua com a mesma temperatura. Nesse caso, por exemplo, se a gente indicar a setinha dessa forma, você está falando de um sólido cristalino. Que é o que a gente vai estudar posteriormente. Agora, quando a gente fala de substâncias que são amorfas,
A variação dessa temperatura, na realidade, ela é progressiva. E isso significa dizer o quê? O volume específico dela, ela vai variar com o tempo. Não há uma variação brusca. Portanto, o que você observa? Você vai observar algo do tipo assim. Aqui você tem um determinado volume, e esse volume, a partir da TG, vai aumentando. E a partir da TF, aumenta um pouquinho mais. Repare que aqui você tem um tipo de curva, aqui, né, que seria mais ou menos aqui. Aqui você teria essa inclinação, e aqui eu tenho outra inclinação. Só que esse aumento ele é progressivo. Então, o volume específico vai variar progressivamente. Esse daqui seria, por exemplo, uma estrutura amorfa. Certo? Então, isso daqui é o principal que vocês teriam que saber sobre sólidos amorfos. Alguns exemplos de sólidos amorfos que vêm à minha cabeça. Goma de mascar, poliestireno, vidro, algodão doce, e existem algumas outras substâncias orgânicas que a gente pode abordar isso mais para frente, quando a gente tentar adentrar mesmo ao assunto, que também possuem essa característica de ser sólidos amorfos. E para finalizar, eu gostaria de passar para vocês uma definição de como a gente consegue obter esses sólidos amorfos, para a gente finalizar essa primeira parte e ir para sólidos cristalinos, que é um pouquinho mais longo. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Meu super apagador. Por fim, para obter-se sólidos amorfos, certo? Basta fazer o seu resfriamento. Basta resfriar o material. Por que isso acontece? Se você resfria o material, por exemplo, de certa forma rápida, na verdade você vai estar impedindo a movimentação molecular. E quando você impede essa movimentação molecular, parte conseguiu se movimentar e se arranjar de forma energética favorável, e parte ainda não conseguiu se movimentar de forma favorável. E isso vai gerar uma desorganização estrutural. O que isso acontece? Existem partes desse sólido que são organizadas e partes que são desorganizadas. E quando você olha ao longo alcance, você percebe que não há uma ordenação fixa. E isso caracteriza sólidos amorfos. Beleza? Acho que essa minha explicação complementa o que eu escrevi para vocês. Agora vamos falar sobre sólidos cristalinos. Agora sólidos cristalinos. Esses sólidos cristalinos, a primeira definição dele, que é a mais comum de se obter, são sólidos que possuem organização estrutural, a longo alcance.
Ou seja, quando nós falamos isso, significa dizer que numa escala microscópica, se você pega para analisar esse material, você percebe que existe um ordenamento que rege esse material. Sabendo que existe um ordenamento que rege o material, vamos aprofundar um pouquinho mais. Se existe um ordenamento que rege o material, concorda comigo que vai chegar um ponto em que existe a menor unidade possível desse arranjo? A menor unidade possível desse arranjo é chamado de célula unitária. Célula unitária. E essa célula unitária seria a menor parcela possível, que representa uma estrutura cristalina. De forma grosseira, vamos pensar desse jeito. Uma estrutura cristalina. Vamos pensar dessa forma, de uma forma grosseira, né? Cristalina. Por quê? Isso significa dizer que, à medida que você vai reduzindo a ordem e a análise desse material, você vai chegar num ponto que é chamado de célula unitária, que é a menor parcela de ordenamento desse material. Essa célula unitária ela pode ser dividida em alguns sistemas. Basicamente, os sistemas que são mais conhecidos são sistemas cúbicos, que pode ser cúbico simples, cúbico de face centrada, cúbica de corpo centrado, e o sistema hexagonal, pode ser o hexagonal compacto, que inclusive o hexagonal compacto formando planos hexagonais compactos é a estrutura do grafite. Enquanto você observa uma estrutura do tipo cúbico para o sistema do diamante. É por isso que um é tão diferente do outro comportamento. Logo, entender que as células unitárias é a menor unidade possível para o estudo da estrutura desse material é extremamente importante para você entender o comportamento deles perante a essa mudança de estrutura cúbica e hexagonal. Beleza? Com relação a isso, quando a gente pensa em sistemas, em células unitárias, a gente também tem que pensar da seguinte forma. Se eu tenho um sistema cúbico dessa forma, deixa eu fazer um desenho maior para vocês entenderem mais, né? Entenderem melhor. Se eu tiver um sistema cúbico dessa forma, aqui eu tenho cubo, eu tenho esse cubo aqui. Aqui eu tenho íons ocupando o vértice desses cubos. E ao mesmo tempo, se eu quiser desenhar um sistema cúbico de corpo centrado, cúbico de corpo centrado. Se eu quiser desenhar isso, eu tenho esse sistema cúbico e um corpo centrado no meio, que é a representação da outra parte desse material, só que representado no meio dessa estrutura cúbica. Se a gente pega e traça um plano, quando a gente observa esse plano, nós temos isso aqui. Uma seção transversal. Eu tenho um quarto de círculo, um quarto de círculo, um quarto de círculo, outro quarto de círculo e uma circunferência tangenciando esses pontos aqui. Desculpe a circunferência meio... Pronto, uma circunferência tangenciando assim. Os 4 pontos desses um quarto de círculo. Quando eu tenho essa estrutura, a gente vai ter que pensar da seguinte forma. É análise trigonométrica e geométrica simples. Só que uma coisa que vai ser muito importante nesse ponto chama-se fator de empacotamento atômico. Esse fator de empacotamento atômico, que é permitido graças à estrutura cristalina, que possui suas diferenças quanto a ser cúbico ou hexagonal,
vai dar a característica do sólido estudado de ser mais denso ou menos denso. Então, se o fator de empacotamento atômico é bem elevado, significa dizer que o material é bem denso. Caso o fator de empacotamento não seja tão grande, significa dizer que a densidade dele vai ser menor. Outra coisa, o fator de empacotamento também pode influenciar nas redes cristalinas. Essas redes cristalinas também chamadas de células de Bravais, né, que é usado na engenharia de materiais, possuem várias redes cristalinas que vai dar a formação de características de planos cristalográficos. Daí já não precisam mais se preocupar com esse termo, porque já é mais avançado, que vai determinar algumas características e a formação estrutural final desses cristais, certo? Então, isso daí é isso que eu gostaria de falar, que aumenta a densidade e o fator de empacotamento, que ele vai afetar diretamente nesse ponto. Quais são os exemplos, por exemplo, de sólidos cristalinos? Sólidos cristalinos clássicos são os metais, certo? É só para deixar isso em evidência. Uma característica bem interessante, vou dar uma apertada aqui, é que para os sistemas cristalinos, o ponto de fusão é bem definido. Até porque, né, como se trata, é bem definido. Definido. Por quê? Quando se trata de uma estrutura em que você tem organização a longo alcance, espera-se que as suas propriedades também terão características constantes, propriedades físicas constantes ao longo desse material. Agora, alguns termos que eu gostaria de citar. Primeiro, anisotropia e alotropia, certo? Porque é importante falar disso com relação a o que pode ser pedido no vestibular do ITA, ainda mais quando se fala de alotropia, que é um tema bem batido e que vocês já devem ter um domínio quando for para o vestibular e não ter dúvida em relação a isso. Então, primeiro vamos falar de anisotropia. Anisotropia, que é um tema que tem a ver com isso daqui que a gente estava falando. Anisotropia seria o quê? Um elemento químico. Vamos pensar de... Deixa eu ver se eu posso colocar dessa forma. Vamos falar de um elemento químico. Vamos falar da seguinte forma. As propriedades de um determinado sistema, de um determinado sistema depende da orientação dos planos que constituem a estrutura. Ou seja, o que seria a anisotropia? As propriedades que aquele material possui, ela não é a mesma em toda a sua extensão. Ela vai depender da direção dos planos cristalográficos, no caso, em que eles se encontram para você ter determinada característica ou não. Por que eu procurei evitar de colocar o mesmo elemento químico e etc? Porque
Essa definição, utilizando um elemento químico que gera outra substância simples e coisas do tipo, é geralmente vinculado à alotropia. E o que eu não quero que aconteça é a confusão entre anisotropia, que tem a ver com as propriedades que dependem da direção desses planos, com alotropia, que seria as várias formas que o mesmo elemento químico pode ter. Então eu queria deixar bem clara essa diferença, por isso que eu coloquei dessa forma e não da outra que eu ia colocar. Sabendo disso, eu posso agora falar sobre alotropia. Finalmente, o tema mais importante e o último tópico de nossa aula de hoje. Alotropia. Alotropia. E por favor, estudem isso bastante, porque já caiu várias vezes já na prova do ITA. Alotropia. Definição. Agora sim, o mesmo elemento químico é capaz de gerar outras substâncias simples diferentes. Entenda-se diferentes como não só a sua fórmula molecular, a sua forma como ela é escrita, como também as suas propriedades. Vamos aos mais conhecidos. Primeiro exemplo, carbono. O carbono ele pode ser diamante, grafite, fulereno, grafeno, nanotubo e assim por diante. O carbono tem uma aplicação atual muito importante na área de nanomateriais, nanotecnologia e materiais em geral. Vamos falar desses dois principais, que o fulereno e o grafeno basicamente são estruturas que vão ser colocadas na prova, mas no caso, por exemplo, o fulereno é C60, se eu não estiver enganado, e ele possui uma estrutura tipo bola de futebol. Bola de futebol. O grafite ele possui uma estrutura do tipo planos hexagonais. Planos hexagonais faz com que a interação entre esses planos hexagonais seja uma interação fraca. Por isso que ele é extremamente frágil. Só que o grafite é a sua forma mais estável. Inclusive, termodinamicamente falando, o grafite ele possui a sua estabilidade muito maior do que qualquer uma dessas formas que a gente se encontra, que a gente consegue encontrar na natureza. Portanto, o grafite é a forma mais estável que é encontrado o carbono na natureza. Certo? Dando continuidade aos nossos exemplos, nós temos o enxofre, que ele pode ser rômbico ou monoclínico. Esses nomes têm a ver com aquelas células de Bravais que eu tinha comentado no início da aula. Só que ambos possuem fórmula S8. Só que a sua estrutura rômbica, a monoclínica, ela é a mais estável. Certo? Depois nós temos o fósforo, que ele pode ser o fósforo vermelho e o fósforo branco. O fósforo vermelho ele é mais estável e possui
uma fórmula do tipo Pn, que é o número de fósforos infinitos, e o fósforo branco, ele é do tipo P4, ou seja, a fórmula química dele é P4 e é menos estável. Interessante lembrar, esse fósforo branco nada mais é que um tipo de arma química que surgiu. Por quê? O fósforo branco, quando ele entra em contato com a pele, ele queima essa pele até deixar osso puro. E isso já foi utilizado em algumas guerras, quando você tem um banho de fósforo branco e as pessoas queimam, né, infelizmente, com a reação química entre o fósforo e a parte superficial da pele. Queima de uma forma muito abrupta. Por isso, inclusive, que foi proibido ser utilizado. Agora, o último exemplo, e não menos importante, que eu imagino que vocês já devem ter até falado já aí, nós temos o oxigênio. O oxigênio que pode ser gás oxigênio, que é do tipo O2, e o ozônio, que é do tipo O3. O gás oxigênio, ele é o mais estável. E o ozônio, ele compõe a nossa camada de ozônio, como o próprio nome já diz, para filtrar esses raios solares e filtrar os raios UV, que tanto faz mal à nossa pele. Gente, essa foi a segunda aula. A próxima aula, a aula 3, vai ser resolução de 10 exercícios. Pretendo colocar 5 exercícios da primeira aula e 5 exercícios dessa aula, para a gente resolver com calma e tranquilidade. Exercício de fixação. Beleza? Nice. Fechou. Abraço e bora estudar, que o item vai ser de vocês. Valeu!